Olá, meu nome é Guilherme. Eu vou apresentar para vocês a solução do par de pontos mais próximo. Aqui tem a nossa main, com os nossos métodos que a gente vai utilizar, que é o cronômetro, o par de pontos mais próximos e o ponto generator. Esse é o método principal, que tem dois construtores, um que recebe a quantidade de pontos e, de acordo com essa classe, ele vai gerar pontos aleatórios e retornar um vetor de pontos. E esse método que recebe um vetor de pontos. Esse método aqui é para ordenar no eixo X e esse para ordenar no eixo Y. Esse método é o que calcula a distância para a gente. E aqui é o método de força bruta, que é simplesmente a gente vai pegar um ponto e vai iterando sobre todos os outros pontos até encontrar a menor distância. Que é a nossa flag. Se a distância que a gente encontrar, o menor que a distância que for calculada, a gente pega ela. Essa flag é só para passar a primeira vez. Senão vai ser igual a zero, sempre. Tornando a nossa distância aqui. Aqui é o nosso método de dividir por complexar, que ele vai procurar os pontos recursivamente. E a gente clona o nosso vetor de pontos primeiramente, para a gente não perder ele. Depois a gente faz uma ordenação no eixo X e busca a menor distância nesse vetor que a gente acabou de ordenar. Após isso, a gente vem aqui e chega nesse cara. A gente recebe o vetor de pontos e o tamanho do vetor. Aqui, nessa função recursiva, a gente vai ter, se o tamanho for menor ou igual a 3, ele vai usar o método de força bruta para calcular a distância, como sendo essa a nossa condição de saída para a nossa recursividade. Aqui a gente pega o meio de toda vez que a gente tiver um vetor, e aqui a gente pega o ponto do meio. Aqui a gente começa a nossa recursividade, pegando a primeira distância, tentando procurar a distância da esquerda, chama aqui, faz uma cópia do nosso vetor, dividindo o vetor do início até o meio, dando o tamanho dele, que é o meio. Vai fazendo isso para a esquerda, até a gente encontrar um tamanho maior ou igual a 6, menor ou igual a 6, e retornar a distância, saindo da nossa recursividade. E a mesma coisa a gente faz para a direita. A gente pega o meio, do meio até o size dele, e aqui a nossa tamanho, e vai fazer a mesma coisa até a gente retornar nosso tamanho e sair da nossa recursividade primeiramente. Após isso, a gente ter achado a menor distância da esquerda e da direita, a gente faz uma comparação entre elas para a gente saber qual foi a menor distância. Agora a gente vai para a condição especial, né? Que é tratar se existe uma menor distância entre o meio que foi estipulado pela gente, que é esse meio. Então, a gente vai fazer um vetor da faixa, e que essa faixa vai ser a menor distância que a gente acabou de encontrar aqui. Esse método vai simplesmente pegar um array e fazer uma comparação. Se o vetor, se a nossa posição do eixo x menos o nosso ponto do meio, for menor que a nossa distância, a gente vai adicionar nessa faixa. E vai retornar para a gente um vetor de pontos da faixa, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, fazer uma comparação entre a menor distância e calcular a distância da faixa, do vetor da faixa, que está no meio. Esse cara simplesmente vai receber a distância, receber o tamanho, receber o vetor da faixa, vai salvar qualquer distância que a gente já tinha, vai ordenar no eixo Y. Após ordenar no eixo Y, ele vai começar a calcular os valores iterativamente também, para ver se, procurando, né, a menor distância entre a distância que a gente passou e algum valor que vai ser calculado por ele, desse vetor que está na faixa. Agora a gente vai testar aqui o nosso código.
Primeiro, para ficar mais fácil para a gente fazer um teste, eu criei um vetor de pontos com todos no eixo X, 1, e no eixo Y eu vou variando, para a gente ter uma linha reta e conseguir saber a menor distância nesse caso. Para ficar melhor, eu vou colocar aqui, ó, vou começar aqui, ele começa aqui no eixo, no ponto 2, que a gente vai ter a menor distância como 8. E aqui a gente vai ver força bruta e recursivamente. Aí a gente vê que a distância foi 8, de acordo com o que a gente colocou aqui, né? Que a menor distância seria 2 até o 10. Qualquer valor que a gente colocar aqui, a gente pode ir modificando. E a gente pode ver aqui também, nesse método, nosso cronômetro como sempre começa no 0 e terminou aqui, mas o que importa realmente é a nossa duração. A gente pode ver que na força bruta, se o vetor for uma coisa pequena, ele faz bem mais rápido que um vetor recursivo, quando faz na divisão e conquista. É isso. E agora a gente vai fazer pelo outro construtor, que é que gera pontos, maior quantidade de pontos que a gente conseguir, né? Aqui a gente faz pelo força bruta também, que a gente, no máximo 5 segundos, eu consegui pelo menos 27 mil pontos gerados. E quando for recursivamente, eu consigo 1.350.000 pontos gerados. Vou dar aqui para vocês verem. Tempo aqui eu coloquei para ficar mais fácil a gente ver de 5 segundos, porque nosso cronômetro está gerando valores em nanosegundos. Você pode ver aqui como os pontos gerados são diferentes, para não dar nenhum problema na hora de calcular o tempo. Os pontos não importam muito nesse caso, mas o que importa é a duração aqui, que a gente gerou o máximo que a gente conseguiu, em 5 segundos. E esse código, que é um código de complexidade em login ao quadrado, O meu nome é Matheus e o segundo algoritmo que escolhemos para fazer foi o número 2, que é a soma máxima de uma subsequência. E esse algoritmo aqui nós fizemos ele com o método de divisão e conquista e de força bruta. Essa aqui é a classe main e nós realizando o teste dos 5 segundos e foi possível perceber como que o divisão e conquista é bem mais efetivo que o força bruta. Eu escrevi aqui nesse comentário que com força bruta em 5 segundos, claro que não dá para saber corretamente, né, porque velocidade de execução depende de várias coisas, mas ele consegue aproximadamente 120 mil elementos dentro de 5 segundos, e o divisão e conquista é acima de 100 milhões. Ele é muito poderoso, e agora nós vamos entender um pouco mais como que é o algoritmo que desenvolvemos. Aqui tem a classe main. Esse default set é aquele exemplo que tem no próprio enunciado do exercício. Aqui é apenas para não pintar areas que passam disso para o console não ficar muito grande. Aqui nós temos o cronômetro, que é esse cronômetro que vai calcular o tempo de execução. Esse cronômetro ele é meio que padronizado pelos exercícios que a gente fez. E ele é bem simples, tem métodos restart, mark, stop e start, ele é bem simples. E aqui nesse exercício ele está marcando com nanosegundos. Aqui nós temos um menu, que o menu vai permitir criar um array customizado e fazer o método com força bruta. A mesma coisa com divisão e conquista. Fazer os dois métodos com esse array aqui de teste. Fazer o método de força bruta com valor aleatório, divisão e conquista com valor aleatório. E os dois métodos com o mesmo valor aleatório, para abranger mais testes e ver que os dois algoritmos estão batendo e estão corretos. Todo o código foi muito documentado, né? Para ficar mais fácil de se orientar nele. Aqui são métodos para realizar essas operações, né? Aqui ele cria o array customizado. Esse aqui cria o array aleatório, mas ele pede para o usuário nesse método
para inserir pelo menos o tamanho do array, e aí o resto é preenchido aleatoriamente por essa classe. Que ela é bem simples, tem um método generate que recebe o tamanho que vai ser o array e preenche ele de valores com menos 100 até 100. Agora partindo realmente para o algoritmo, que vai realizar, né, a operação para somar, para descobrir o máximo da soma das subsequências, aqui nós temos o com força bruta. Esse aqui eu coloquei apenas para exemplificar daqui a pouco. E o força bruta ele é bem simples, ele tem dois for, ele percorre o array inteiro, né, uma complexidade n, e o segundo já é variável, né, porque ele vai começar da posição que aqui parou, né, no começo esse aqui vai ser tudo de novo, né, mas na segunda execução aqui vai ser 1, então aqui já vai começar do 1, e toda vez que ele pegar um novo valor, ele vai somar ele à soma, e em seguida vai ver se essa soma é maior do que o valor anterior. Lembrando que essa soma começa do menor possível. Então, exemplificando, né, o primeiro for vai escolher a cabeça, é como se ele fosse aqui, ó, ele escolhe o menos 3, e o segundo for vai escolhendo, completando, né, então vai ficar nessa ordem, né, menos 3, aí executa de novo, pega o 5, menos 3, 5, e depois menos 3, 5, 6, até pegar o array inteiro. Aí na segunda execução desse for mais de fora, aí já vai pegar o 5, que é o segundo valor, aí o próximo vai fazer todas as combinações possíveis. Esse aqui eu só coloquei de teste, né, para enxergar isso melhor. Ele é bem simples esse método. Agora o divisão em conquista é um pouquinho mais complexo. Aqui tem um método público e um método privado dele. É só para ficar mais fácil de chamar ele na main, porque como ele é recursivo, tem que saber o lugar que ele começou e o lugar que vai terminar. Então, eu chamo aqui no método público para retornar o valor do privado, né, que usa essa recursão, começando do zero até o fim do array mesmo, né, que é o length dele. E agora, né, o método em si, a condição de parada da recursividade é se o array tiver o começo e o fim iguais, então ele só vai ter essa posição retornada. E aí vai pegar o meio e aí vai realizar o cálculo de 3 situações. A primeira vai ser da parte que é a esquerda do array. Depois ele vai fazer a operação da parte que é a direita. E por fim vai fazer a parte que passa por esse cruzamento. Aqui. E essa parte que passa pelo cruzamento não é uma recursão dessa função aqui. Ela é uma função separada, que é essa aqui. Que seguindo uma lógica parecida, ela vai pegar o máximo da soma na esquerda, o máximo da soma na direita, e vai retornar o máximo entre a soma da esquerda e da direita, ou das duas juntas. Pode parecer que das duas juntas é sempre ser maior, mas isso é mentira, porque o array tem valores negativos também, então por isso que é necessário colocar isso aqui. E ele faz basicamente iterações, né, para descobrir qual que é o maior valor na esquerda e o maior valor na direita, aqui na direita e aqui na esquerda. Aí o da direita ele começa aí do meio até o fim, e da esquerda ele começa do começo, do meio e vai descendo até o começo. Então agora vamos para a execução aqui do algoritmo. Ok. Primeiro, aquele valor de teste que está no exercício, que ele dá 62. Aí dá pra ver que tá correto aqui com divisão e conquista aqui com força bruta. E aí a gente pode ver uma coisa muito interessante, que o divisão e conquista demora mais do que o força bruta para fazer esse exemplo. Isso é porque ele é muito pequeno. Ele tem aí 9 elementos, se eu não me engano, e aí a gente pode ver que o tempo que a força bruta demora para percorrer o elemento é bem maior. Porém, conforme a gente vai aumentando esse tamanho, o divisão e conquista ele vai ficando bem mais efetivo. E que eu acho que eu falei errado, eu falei que o força bruta é maior, mas não, o divisão e conquista é maior nesse momento. Então, vamos agora executar com valores aleatórios. Aqui, no caso, esse tem um valor de 9, então eu vou tirar um outro array de 9 aqui para ver, ó. Olha lá que o divisão e conquista, apesar de ficou bem parecido agora, né? Foi meio que uma coincidência, mas o divisão e conquista ele é ainda maior com um valor pequeno. E aqui ambos deu 85, que é essa parte daqui, né? Agora vamos pegar aqui o valor, por exemplo, que é 120 mil, né? Antes vamos colocar aqui 1.000, para ver, ó.
Olha lá, aqui o Força Bruta já está bem pior do que o Divisão em Conquista. E, opa, e agora vamos pegar aqui com 120 mil, que é o valor que o Divisão em Conquista consegue fazer bem, né, num período de 5 segundos. Claro que tem variações, né, depende. Então vamos lá, 120 mil. Aí a Divisão em Conquista já fez com um gasto muito pequeno por elemento. E aqui o Força Bruta, ele demorou aqui 4 segundos, né? Que aqui está em nanosegundos, então é por bilhão, então 4 bilhões de nanosegundos. Então o Força Bruta demorou aí 4 segundos, ponto 7. E dá pra ver como que a divisão conquista é muito mais efetiva. Ele apenas perde se o array é muito pequeno. Podemos até testar aqui com 1. Olha lá, com 1 é bem parecido. Só que o divisão e conquista ainda é maior, né? Com 4. Olha lá, com 4 é um bom exemplo, né? Porque força bruta vai bem rápido e divisão e conquista demora bastante, até relativamente. Então, porém, nesse começo, até que a disputa é muito equilibrada, porque o tempo é muito pequeno. Mas como o algoritmo é muito grande, aí a disputa já começa a favorecer bastante o divisão em conquista. E aí ele até permite a gente fazer com algoritmos maiores, né? Como ali eu citei que ele consegue fazer com 100 milhões. 100 mil, 100 milhões. No caso, eu coloquei para ele não printar o array, porque ele é muito grande. E olha lá, terminou. Terminou em muito menos do que um segundo, né? Porque que varia bastante. Terminou em 2 segundos, quase 3, né? Arredondar aí para 3 segundos. E que ele achou 41.849. Então, esse aí foi um resumo de como funciona esse algoritmo para achar a soma máxima entre as subsequências possíveis. Então, meu nome é Thiago e eu vou apresentar aqui o algoritmo da mochila, de força bruta e o guloso. Então, eu vou mostrar aqui como eu estruturei as classes. Para cada item, eu fiz uma classe item que tem um nome, um valor, um peso e o relation, que é o valor dividido por peso, que vai ser usado no algoritmo guloso para ordenar o, o conjunto de itens de acordo com a relação, em ordem decrescente. Para isso também eu fiz esse compare to aqui. Também fiz um set, que seria um conjunto de itens, que vai ter um array, e ele vai ter o método return subsets, que vai retornar uma lista de conjuntos, uma lista de sets, que vai ter todos os subconjuntos de um set. Aqui na Best Value Pack são os algoritmos de força bruta e o guloso. Aqui no força bruta, inicialmente ele recebe uma lista de subsets, que seria uma lista de subconjuntos de um conjunto de itens. Essa lista de subconjuntos ela é gerada a partir desse método, onde eu percorro todo o meu conjunto com for e armazeno aqui cada elemento em i na actual value. Com esse actual value, eu adiciono esse actual value numa lista de subsets, que vai ser a lista que eu vou retornar. E porque o item sozinho já é um subconjunto. Então, eu vou percorrer cada subset, minha lista de subsets atualizada, criando para cada subset um novo array, um array aux, que vai ter o tamanho daquele set mais um. Por que o mais um? Porque esse array ele vai copiar todo o array dentro do subset e vai adicionar o valor em actual value. No final, eu vou adicionar esse array aux na lista de subsets e retornar os subsets. Aqui no Best Value Pack, então, na Brute Force, ele vai receber também o valor máximo que cabe na mochila. Inicialmente, aqui eu vou explicar as variáveis. O Best Value seria o melhor valor atual
para entrar na mochila. O current value seria o valor do subconjunto que eu estou checando. O current rate seria o valor do peso. O position seria a posição do subconjunto que eu estou checando. E o best position seria a posição do melhor subconjunto para entrar na mochila. Então, para isso, eu vou fazer um for aqui em todos na lista, um for each na lista de subsets. E com as variáveis current value e current rate, eu vou fazer a soma do peso de todos os itens dentro de cada set, dentro do array de cada set. E assim, no final eu checo se o valor total dentro de cada subconjunto, dentro daquele subconjunto, é maior que o best value, é maior que o melhor valor. E se ele cabe na mochila aqui, se o current rate é menor ou igual ao max rate. Se for verdade, o best value vai ser atualizado com o current value e a best position vai ser a position daquele subconjunto. No final, eu printo aqui o melhor valor, o valor total, que cabe na mochila, e retorno o set que está na melhor posição dentro dos subsets. Aqui já vou explicar de uma vez o algoritmo da mochila de guloso. Ele recebe um set, um conjunto de itens, e um max rate, que seria o valor total que cabe na mochila, assim como no força bruta. Inicialmente ele cria uma lista e um array list para fazer o sort, para ordenar esse conjunto aqui de forma decrescente, usando o compare to que eu criei lá no item, para cada em relação a atributo relation. Depois que eu já ordenei os itens, eu faço um for each nessa lista ordenada, pegando, checando se o current rate, que é o valor atual dentro da mochila, mais o valor do item que eu estou checando, vai ser menor ou igual ao valor máximo que cabe na mochila. Se for verdade, eu adiciono no current value e adiciono no current rate. E depois eu adiciono por final na lista. No final, eu printo o current value, que é o valor total que cabe na mochila, e transformo o array, que é o array list, best list, em um set, em um conjunto apenas, e retorno ele. Aqui no main eu vou fazer algumas execuções. Inicialmente tem uma execução aqui que foi utilizado na revisão de laboratório. Vou executar aqui rapidinho. E aqui a saída, ele mostra o tempo em relação ao tamanho de cada vetor e demonstra também como foi resolvido em algoritmo força bruta e no algoritmo guloso. E o conjunto também é printado. Eu faço um for each no conjunto recebido a partir do método e printo. Aqui agora eu vou executar o teste de 5 segundos do força bruta e podemos ver aí que o tamanho suportado pela força bruta com até 5 segundos é pequeno. Por gerar todas as soluções possíveis e comparar com gerar todos os subconjuntos e comparar todos, ele tem um crescimento muito alto e a partir daqui ele vai crescer muito. E então 24 seria a resposta para com menos de 5 segundos.
Aqui eu vou executar o do algoritmo guloso, o teste de 30 segundos do algoritmo guloso. Inicialmente eu usei um array de 80 milhões, mas como é um algoritmo que não gasta muito tempo, é um algoritmo bem rápido, ele suporta arrays muito grandes para executar em pouco tempo. Então, eu não consegui chegar aos 5 segundos. Não cheguei nem perto, aliás. Aqui está 0,5 segundos, quase. Não chegou nem a 1 segundo. Porque se eu aumentar muito aqui, o peso, por exemplo, 130 milhões, ele vai dar um Java heap space. Ou seja, vai faltar espaço para execução do problema. Porque ele vai criar um array muito grande. Por exemplo, eu coloquei 130 milhões. É muito maior que 80 milhões, mas é o valor aproximado que eu cheguei mais perto, porque eu não consegui aumentar mais, porque falta memória, já que o algoritmo guloso é muito rápido. Aqui agora eu vou executar novamente o programa e vou colocar um problema que o usuário vai inserir. Como exemplo, eu vou usar um problema utilizado na aula de PAA, que aqui demonstra um valor com um algoritmo da mochila guloso, e aqui demonstra um valor ótimo, que seria com força bruta ou com dinâmica. Então, eu vou adicionar aqui, eu estou executando aqui o case 5, esse aqui, ó. Eu vou executar aqui ele pergunta inicialmente quantos o tamanho. Então eu tenho 3 itens, o nome do item vai ser 1, o peso vai ser 10, o valor vai ser 60. O nome do item vai ser 2, o peso vai ser 20 e o valor vai ser 100. O nome do item vai ser 3, o peso vai ser 30, o valor vai ser 120. E aqui o tamanho da mochila vai ser 50. Então aqui ele printa pra gente força bruta, mostra aqui 220, o melhor possível, e mostra todos o conjunto de itens, o valor de cada do conjunto de itens. E aqui no guloso ele mostra 160, que é igual aqui, porque o da mochila nem sempre ele vai gerar o melhor valor possível. Ele gera um valor aceitável, mas nem sempre o melhor possível, mas em compensação tem um tempo bem menor do que o da força bruta. Se a gente colocar um vetor maior aqui, essa diferença de tempo vai crescer cada vez mais, muito, muito, muito. E o tempo aqui foi dado pela razão tempo dividido pelo tamanho do vetor. E é isso. Obrigado. Oi, eu sou o Daniel e hoje nós vamos resolver o problema da mochila utilizando programação dinâmica. E agora nós vamos ver o tamanho do maior conjunto possível com solução fornecida em no máximo 5 segundos utilizando programação dinâmica, que é o case 4. Aqui o cronômetro é resetado e então é iniciado um for até que o tempo passado alcance 5 segundos, que é o max time. Utilizamos o Array Generator para gerar itens aleatórios para serem armazenados na mochila. O cronômetro então se inicia, então é chamado o método Dynamic Solution da Best Value Backpack. Nós vamos lá ver. Aqui é gerada uma matriz chamada Table, que recebe o tamanho do vetor item mais 1, itens mais 1, e também o i atual, que aqui está recebendo o nome de capacity dentro do método. Um for é gerado até que o i alcance o tamanho de vetor itens mais 1.
com outro for gerado até que o j alcance o tamanho de capacity. Se o j for maior ou igual ao tamanho do vetor items na posição anterior, a table terá como valor o maior valor dos valores item entre itens mais table na posição i menos 1 e j menos item na posição i menos 1. Então é entre isso tudo, e table na posição i menos 1 e j. Nós fazemos isso porque o valor de uma combinação anterior pode ser maior que a nova combinação que acabou de ser descoberta. Caso contrário, é simplesmente table na posição i e j igual a table na posição i menos 1 e j. Por fim, nós retornamos o table com itens.length, que é o tamanho, e capacity. Por fim, é realizado o cálculo do tempo gasto para executar o algoritmo. Depois é printado o tempo na tela. Então vamos executar. No meu caso, eu tive que setar para 22.000. Tive que setar o i para 22.250.000 por causa de falta de memória. Mas o algoritmo consegue o máximo do tamanho, o maior conjunto é 23.000 que o algoritmo consegue se você tiver a memória disponível. E agora é o case 6, que nós iremos ver o tempo necessário para resolver cada instância do problema da mochila utilizando a programação dinâmica. Primeiramente é perguntado ao usuário o número de itens que serão usados na mochila. Então entramos em um for, que pergunta o nome, o peso e o valor do item, adicionando o mesmo na posição i. Isso acontecendo o número de vezes que você determinou que você tem. Após isso, perguntamos a capacidade da mochila. Então é executado o método novamente da Dynamic Solution, da Best Value Backpack, que nós vimos anteriormente, e é printado para o usuário o tempo de execução do algoritmo. Bom, e aqui nós temos a execução do nosso programa. Vamos ver aqui no 6. Vamos colocar 3 itens. Vou colocar A, peso 10, valor 60. B, peso 20, valor 100. C, peso 30, valor 120. Beleza, e a capacidade da mochila 18. Aqui nós podemos ter a finalização de quantos itens no máximo seriam possíveis de carregar na mochila. E o tempo em nanosegundos que foram necessários para executar o algoritmo. E é isso. Então, eu sou o Arthur, vou falar sobre a questão 5 sobre o escalonador de processos. Basicamente, a gente utiliza um cronômetro para medir o tempo, uma classe bem básica, até que marca o start, o end e o time, quando eu peço o cronômetro para finalizar. O main, ele simplesmente vai estabelecer algumas variáveis e executar, como por exemplo o size do x, que no caso é o tamanho do conjunto de processos. Aqui a gente está colocando 24, porque com 25 o força bruta ele dá erro de memória, ele não consegue armazenar todos os subconjuntos possíveis. O processo de duração bound aqui, no caso, ele vai estar 20.000, então ele vai de 0 a 20.000 aleatoriamente. Cada processo vai ter uma duração. Aqui você tem o W, que é o tanto de tempo, de unidades de tempo que o sistema ele vai conseguir executar desses processos. E aqui você tem os 5 segundos que a gente vai utilizar de timeout para debugar na questão B, no item B do exercício. Então, para começar, a gente cria uma lista de processos e essa lista de processos recebe novos processos com tempos aleatórios, usando o math random e passando o time bound deles.
E aqui a gente faz um cálculo só para a gente conseguir mais variações desses números. E aqui logo em seguida a gente cria o processo passando wx. E a primeira parte do trabalho, a gente deixa cada processo executar, cada algoritmo executar, o de força bruta, o guloso e o programação dinâmica, cada um rodando um cronômetro antes do processo e depois, e falando o resultado que deu e quanto tempo que demorou para chegar aquele resultado. No caso, a gente está passando uma flag de -1 no timeout, pois cada processo ele recebe o timeout dele, e se for menor que 0, o timeout vai receber o valor máximo que ele consegue. Então, vamos ver aqui agora o algoritmo de força bruta. O força bruta, ele, igual eu tinha falado, ele tem o timeout dele. Se for menor que 0, ele recebe o maior valor de um long, que é onde a gente é o tamanho do armazenamento do nanotime do system. E a gente cria agora um set que nosso grupo utilizou para gerar os subconjuntos. Ele simplesmente ou tem um array ou tem então uma lista e a gente vai basear em cima dessa lista. Então aqui a gente cria esses subconjuntos baseados nessa lista com esse método que a gente percorre cada item e para cada item a gente vai adicionando as listas. O set ele simplesmente armazena uma lista com os processos e o subset gera uma lista de sets. E para isso a gente passa para ele o set inicial, o tempo e o começo, né? O timeout e o começo. E dentro de cada for, ele verifica se o tempo está ainda dentro do limite e retorna o que ele conseguiu criar dentro daquele tempo. Então agora, aqui, continuando, ele volta para o algoritmo de força bruta e verifica se é maior que 0, porque, por exemplo, se o tempo limite for 0, ele não vai chegar a criar nada. Então, ele retorna um- a- um- uma célula mapeada com a lista vazia e um valor de long vazio, 0, né? Se não, ele vai continuar aqui dentro e vai pegar a primeira célula dessa lista de sets e depois vai fazer um for each, pegando cada célula e comparando se ela está dentro do limite e se ela é maior que a célula que já está salva. E para isso a gente vai retornar a maior. Aqui embaixo a gente só tem uma verificação, porque se as células forem iguais, a gente pega o que tem mais processos. E aí ele retorna essa célula mapeada. Essa célula mapeada ela, tem dois tipos que vão estar relacionados dentro de um único objeto. Para isso a gente está utilizando para retornar o, os itens dentro do ArrayList e o total dele. Aqui no algoritmo guloso, a gente faz a mesma coisa com timeout, setando o start dele ou no nanotime, ou então o valor máximo. A partir daqui, a gente cria uma lista de retorno, uma lista vazia, uma soma que a gente vai utilizar para averiguar com o tempo remanescente dessa classe. Essa classe tem o tempo limite dela, que no caso é o W da questão. Tem o tempo remanescente e a lista de processos. E aqui agora então a gente vai fazer o seguinte. Nessa lista de processos que a gente criou, a gente vai clonar a outra lista, sortear ela para deixar o maior primeiro. E a gente vai sempre retirar então get 0. A gente vai fazer aqui, ó, se a lista for maior que 0, então ele vai fazer o seguinte. Vai pegar a lista, se for maior que 0, vai remover o primeiro, ou então vai devolver um -1. Enquanto for maior que 0, ou seja, ele não chegar a pegar essa opção aqui nesse operador ternário, ele vai continuar fazendo. Então ele pega o return 0, vê se ele encaixa na situação, ou seja, a soma dele, mais o tempo de duração dele, do processo que eu acabei de pegar, o maior processo. Se eles forem menor que o tempo limite e forem maior que 0, então a gente vai somar ele na soma e vai adicionar ele na lista de retorno. E vai agora o tempo remanescente, a gente vai tirar ele também. Então a gente sempre vai fazer esse processo aqui e depois a gente vai retornar a lista de retorno com a soma, que no caso podem ser 0 se forem
só essas duas instâncias alcançadas. Depois a gente tem o de programação dinâmica. E o de programação dinâmica, ele também seta o começo com timeout. E ele vai retornar a lista, vai criar uma lista. Depois ele vai estabelecer a capacidade total do runtime limit, passando ele para int. Depois a gente vai utilizar ele aqui para declarar a tabela. No caso, então, a capacidade e o size da lista vão para criar essa tabela da programação dinâmica. E aqui dentro a gente cria o i e o j, o last i e last j, para a gente saber se acontecer do timeout estourar, ele vai pegar o maior valor criado até então, onde até a tabela parou de rodar. Para isso a gente vai pegar aqui a gente vai percorrer a tabela toda e sempre pegando o maior valor, e adicionando no final da tabela. No final disso, a gente pega o valor que a tabela dinâmica encontrou e retorna ele para o main. Para isso, eu já executei aqui, pois o força bruta demora um pouco. Então, vamos analisar o resultado. A primeira parte, o força bruta, ele achou uma combinação que retorna exatamente 50.000, que é o valor que o sistema consegue executar. Então, ele achou o valor perfeito e demorou esse tempo em nanosegundos. O algoritmo guloso, ele encontrou essa solução e gastou bem menos tempo que o força bruta, né? E o programação dinâmica, ele gastou esse tempo e também encontrou o mesmo que o força bruta. Na segunda parte, estabelecendo 5 segundos, o força bruta aqui ele já não conseguiu encontrar o valor que ele tinha encontrado lá em cima. Ele gastou os 5 segundos e encontrou somente essa solução como a melhor solução. O algoritmo guloso ele encontrou a mesma solução dentro dos 5 segundos, até porque ele não gastou os 5 segundos aqui. E o algoritmo de programação dinâmica, ele também não chegou a gastar os 5 segundos e encontrou a melhor solução. E foi isso que a gente conseguiu fazer na questão 5 com o escalonador de processos. Obrigado.